Bora fazer um exercício para determinar as forças de tração mínima e máxima, uma corda, um pêndulo simples. Roda a vinheta. Galera, um erro muito comum que acontece na dinâmica é o pessoal achar que em um pêndulo qualquer, a tração em qualquer ponto da corda vai ser equivalente ao módulo do peso. Será que isso é verdade? Nós vamos determinar um caso onde vamos ver que a tração ela pode ter um valor mínimo e um valor máximo. E a gente vai aprender também como faz esse cálculo. Um guindaste transporta um objeto de massa M igual a 500 kg, conforme ilustra a figura. Suponha que a corda utilizada é ideal e de massa desprezível, use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e calcule as intensidades mínima e máxima da força de tração que a corda exerce sobre o objeto de massa M para o ângulo θ igual a 60 graus. A primeira coisa a ser feita para a solução desse problema, a determinação então da tração mínima que a corda pode exercer, é nós considerarmos quando o objeto está no ponto mais alto e efetuarmos então o diagrama de forças. Entenda que nesse ponto que o objeto encontra-se no ponto mais alto, que ele vai começar a descer ou que ele parou de subir para reiniciar a descida, a velocidade dele é nula. Se a velocidade é nula, nós temos que não há nenhuma força resultante na direção da corda, afinal ele nem escapa da corda e nem é atraído para dentro dela. Então o que acontece? Velocidade zero nesse ponto mais alto e força resultante zero na direção da corda, nós podemos então decompor a força peso em uma componente Py e Px. Repare que essa componente Px é a força restauradora, é aquela força que vai puxar o pêndulo e trazer ele novamente para a posição de equilíbrio, enquanto que a força Py é aquela que tensiona a corda. Do equilíbrio na direção da corda, nós podemos dizer então que a força T1, essa tração mínima, em módulo corresponde à força Py. Então nós temos que a tração mínima, galera, a decomposição vetorial, Py encosta no arco que forma o ângulo θ, então está com o ângulo, vai levar o cosseno de θ. Galera, então vamos lá. O peso de um objeto de 50 kg é 500 newtons, vezes o cosseno de 60 graus, que é meio, resulta numa tração mínima de 250 newtons. Então essa é a menor tração que atuará ao longo dessa corda. No segundo caso, em que o objeto passa com velocidade máxima no ponto mais baixo da trajetória, também chamada de posição de equilíbrio, nós temos a força de tração máxima. Muita gente, erroneamente, confunde essa tração máxima que eu denotei por T2 com o peso. Acha que em módulo eles estão no mesmo valor lá, 500 newtons. Isso está errado. Veja que, devido ao fato desse móvel ele estar numa trajetória curvilínea, certo? Então ele está sujeito a uma força resultante centrípeta e ele tem velocidade não nula, velocidade é diferente de zero. Lembra que a aceleração centrípeta ela é v² sobre o raio de curvatura? Como a velocidade é diferente de zero, a aceleração centrípeta também é diferente de zero. Se tem aceleração centrípeta, tem também uma força resultante centrípeta. A força resultante centrípeta está a favor de T2, para dentro do centro de curvatura e contrária à força-peso. Por isso ela pode ser representada por T2 menos P, que é o módulo da força-peso. Se eu isolar essa força T2, já substituindo a força centrípeta como sendo massa vezes aceleração centrípeta, que é v² sobre o raio de curvatura, nós podemos isolar essa força T2. Lembrando que essa T2 é a tração máxima na corda. Qual que é o problema? O problema agora é saber quem que é essa velocidade ao quadrado aí para a gente conseguir resolver o problema e determinar, simplesmente sem conhecer o comprimento da corda, as alturas de lançamento, apenas o ângulo, a massa e o módulo do campo gravitacional. Então a gente vai usar a equação de Torricelli para descobrir essa expressão que me informa a velocidade ao quadrado. Para poder resolver a equação de Torricelli, nós precisamos ajustar a geometria do problema. Então olha só. Nós temos aqui essa figura formada então da posição inicial do pêndulo, onde a velocidade era zero, ele desceu até uma altura h, que a gente vai trabalhar aí na equação de Torricelli, e veja só,
o comprimento da corda não mudou. Se era L no início do problema, vai ser L aqui na posição final. Se ele descer uma altura H, então esse pedacinho aqui acima desse segmento H vai ser o próprio comprimento da corda L menos H. Então nós temos aqui um triângulo retângulo. Deste triângulo retângulo, nós podemos utilizar a relação de cosseno, em que o cosseno do ângulo θ, né, que está aqui em cima, é o cateto adjacente, nesse caso L menos H, dividido pela hipotenusa, que é o próprio comprimento L dessa corda que constitui esse pêndulo. Quando a gente isola o H e a gente vai precisar isolar ele na equação de Torricelli, nós temos que ele vale L que multiplica 1 menos cosseno de θ. A equação de Torricelli é uma equação importantíssima, a gente usa na cinemática, usa na dinâmica, no movimento circular, a gente vai usar também essa equação aí em algumas abordagens com relação ao contexto de trabalho e energia. Pessoal, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes g vezes ΔH. Por que o menos? O menos é porque é o seguinte, entenda que a gente vai orientar o eixo Y positivamente para cima. O módulo do campo gravitacional ele atua para o centro da Terra, isto é, para baixo. Portanto, ele é contrário à orientação do referencial do eixo Y, por isso esse sinalzinho aqui de menos. Para justificar, lembrando que a gente não pode ter uma velocidade aí correspondente a uma raiz quadrada negativa. Do contrário, esse valor não seria possível. Bom, quando a gente vai substituir os termos, a velocidade inicial, quando ele estava nesse ponto mais alto e a altura h, era 0. Quando ele chegou nesse ponto mais baixo, ele está essa velocidade v máxima, que é quem a gente quer, certo? Agora as alturas. Variação da altura, lembra, é a altura final menos a altura inicial. A altura final, ele zerou, ó, ele desceu todo esse trajeto h. Então a gente vai colocar aqui a altura final como 0, a altura inicial é esse h de qual ele partiu. Então, substituindo o termo h como sendo L, que multiplica 1 menos cosseno de θ na equação de Torricelli, que é v quadrado igual a 2g vezes h, isso aqui também poderia ser obtido pela relação de energia, potencial gravitacional sendo convertido em energia cinética, também uma outra maneira de pensar, né? Nós temos que a velocidade ao quadrado é igual a 2g vezes L, que multiplica 1 menos cosseno. É este valor que nós vamos utilizar na equação, então, que definia o valor da tração máxima. Agora, reparem que o L é o próprio raio de curvatura dessa trajetória circular. Quando a gente substitui o v quadrado por 2gl 1 menos cosseno de θ, não há mais a dependência, por isso que eu não preciso conhecer o comprimento da corda nessa ocasião. Olha só, simplifico o comprimento, aqui eu faço a distributiva desse produto 2mg com esse termo menos cosseno, somo com mg, vai resultar nessa relação aqui, 3 vezes o peso menos 2 vezes o peso que multiplica o cosseno. Colocando o peso em evidência, mg, né, nós temos então o peso que multiplica 3 menos 2 vezes cosseno de θ, equivale a esse valor da tração máxima. É interessante que essa expressão aqui, ela relaciona então a máxima tração na corda que constitui um pêndulo em função apenas da massa desse pêndulo, do campo local gravitacional e do ângulo de abertura. Eu não preciso conhecer a rigor, então, a altura inicial que ele foi abandonado, eu não preciso conhecer qual que é o comprimento dessa corda. Eu já consigo determinar, então, apenas com essas características, a tração máxima nela. Então, olha só, ao substituir os valores, a gente sabe que o peso m vezes g, né, era 500 newtons, o ângulo era 60 graus, prevalece o mesmo valor utilizado para achar a aceleração mínima, cosseno de 60 vale meio, dá para fazer uma simplificação matemática aqui, 3 menos 1 é 2, o dobro do peso. Então, quando o ângulo for 60 graus, a tração máxima vai ser o dobro do peso. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Continue estudando, se cuida e até breve. Obrigado por assistir o nosso vídeo e se você gostou, deixe o joinha e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!